Bom, então, a gente, vamos dar uma recapitulada, né, do que a gente estudou até agora. Então, no início, a gente viu como iniciar um projeto de irrigação, né? A gente viu as características físico-hídricas necessárias para o projeto. E a gente determinou depois as necessidades hídricas, né? A gente aprendeu a determinar a lâmina líquida, que é a quantidade de água que cabe no solo. Depois, a gente aprendeu a determinar as necessidades hídricas dos cultivos, que é o que é a necessidade hídrica do cultivo. Então, a gente chegou à conclusão de que no projeto de irrigação por aspersão, a gente vai, a pior situação, né, a situação de maior demanda é usar a evapotranspiração potencial, né? Então, a gente concluiu que a necessidade hídrica do cultivo é igual a ETP. Aí depois a gente viu as perdas, né, que ocorrem na irrigação por aspersão. A gente viu que as perdas ocorrem principalmente na distribuição, né? Aliás, ocorre somente na distribuição na irrigação por aspersão, que é aquela quantidade de água que, que efetivamente entra no solo, cai no solo, né? Chega até o solo com aquela que é dividida por aquela que é jogada pelo aspersor. Então, quando as pessoas se perde por derivação, por evaporação, né? Então, as perdas vão computar isso. E aí a gente determina a eficiência da irrigação. Né? A eficiência da irrigação é igual à eficiência da distribuição, na irrigação por aspersão. E aí a gente viu que essa eficiência é função da velocidade do vento, da lâmina líquida e da evapotranspiração potencial, né? E aí a gente aprendeu a determinar a frequência do cultivo, né? Que é a frequência de irrigação, aliás, que é de quanto em quanto tempo eu vou ter que colocar água no solo. Né? Então a gente viu que a necessidade líquida, né? A necessidade bruta, quando eu divido pela lâmina líquida, então eu tenho de quanto tempo eu tenho que colocar água no solo. Depois a gente viu os sistemas de irrigação para poder montar os sistemas que a gente pode utilizar. Depois a gente viu as características hidráulicas dos aspersores, como aprendeu a determinar a vazão, o raio hidráulico, o raio de alcance, a gente aprendeu todas as características hidráulicas dos aspersores para poder escolher o aspersor que se adequa ao nosso projeto. A gente viu que o aspersor ele tem que ter uma precipitação tal que seja menor ou igual à velocidade de filtração básica do solo para não erodir o solo. Né? A gente pegou uma tabela de aspersores de um produtor e calculamos todas as características para a gente poder comparar e entender um pouco melhor essas características hidráulicas dos aspersores. Depois aprendemos a determinar a lâmina bruta, como eu falei, que é a lâmina e a necessidade bruta, que são em função da eficiência, né? Depois, na última aula, eu deixei para vocês verem um vídeo sobre planejamento da irrigação. E aí depois tem aqui, então tem aqui também os vídeos, né, além do vídeo que eu dei para vocês, tem também aqui as lâminas, né, que não está abrindo. Tem as lâminas sobre planejamento da irrigação.
aí dentro do sistema, como sempre. E, então, eu deixei esse vídeo para vocês, daí vocês viram esse vídeo. Quem viu o vídeo? Quem viu aquele vídeo ali do planejamento da irrigação? Eu não cheguei a ver. Não, Matheus. Chegou a ver? Também não cheguei a ver, professor. William? Chegou a ver? Chegou a ver o vídeo, William? Há 2 semanas atrás, teve as férias aí, né? Teve umas férias. Júlia chegou a ver o vídeo de planejamento da irrigação? Leandro, não. Não, professor, não vi. E o Beni chegou a ver o vídeo? Também não. Augusto? André Augusto, desculpa. Chegou a ver o vídeo? Não, professor, não vi. Ah. Bom, ali então tem um vídeo, né? Que você pode assistir depois. Opa. O planejamento da irrigação. E depois tem umas lâminas. E aqui tem um exercício, né? Onde vocês vão aprender a calcular, você tem que ver o vídeo e refazer esse exercício, calculando que nem eu calculo ali no passo a passo. Certo? Ô, professor, a P1 é semana que vem? Acho que não, né? Porque a gente teve um feriado. Pelo menos dia 22 de abril, depois do feriado. Beleza. Tem um feriado aí, né? E, então, vocês vão assistir o vídeo e ver as lâminas e fazer esse exercício que está aqui. Tem um exercício resolvido. Vocês vão refazer esse exercício. Tranquilo para vocês fazerem isso? Sim, prof. Só se possível, se eu puder falar um pouquinho mais alto, eu não sei se o microfone está... Pode ser. Desculpa te incomodar, mas Não, tem que tá falar. no máximo aqui o áudio e não consigo às vezes entender. Deixa eu Tá. levantar aqui. Agora é melhor. Acho que o som também no computador estava muito baixo. Bom, vamos ver esse vídeo aqui, por enquanto. Ó, pessoal, tem vários chegando aqui, né? Vamos dar esse recurso aqui no Meet, que eu consigo assistir o vídeo junto com esse recurso novo. O professor, eu acho que tem colega querendo entrar. Pois é, tem que... acho que eu já coloquei eles. Ah, tá. Atrasado, então. Eu acho que já. Ó, tem mais um. Vamos ver. Foi um vídeo que eu fiz já bem. Vamos ver. Olá, meus queridos alunos e alunas. Conforme combinado, eu vou gravar aquele exercício que a gente viu na nossa última live. Então, vamos ver. Ele pede assim, selecionar uma distribuição adequada da linha lateral de um sistema portátil para a parcela de irrigação da figura abaixo, considerando os seguintes dados.
A frequência de irrigação de máxima demanda é 7 dias. A duração da irrigação são 8 horas. Então, quer dizer que cada ramal vai ficar 8 horas irrigando numa posição. Então, num dia eu posso ter 2 posições de 8 horas, né? O espaçamento entre aspersores vai ser 12 aspersores e 12 metros, desculpem, e o espaçamento entre linhas vai ser 18 metros. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa área. Então, esta aqui é a nossa área. Aqui está a tomada d'água, né? A direção predominante dos ventos. A gente vai colocar as linhas laterais perpendiculares à direção predominante do vento, então as linhas laterais vão ficar nesta posição, e a distribuição vai sair da bomba e vai atravessar toda a gleba. Então, ela vai dividir a gleba 100 metros de um lado da distribuição e 100 metros do outro, né? E as linhas laterais vão ficar nesses 100 metros aqui. Então, a nossa primeira pergunta é quantos aspersores cabem em uma linha lateral, sendo que o espaçamento entre aspersores é de 12 metros. Então, vamos entender aqui como é que vai funcionar o nosso sistema de irrigação. Aqui está a linha de distribuição e aqui estão as linhas laterais. Aqui ficam as linhas laterais. E como é que funciona? Essas linhas laterais sobem, enquanto essas aqui sobem, essa do outro lado desce, né? Então, para molhar toda a área em 7 dias. Então, vamos pensar assim, uma linha dessas aqui, ela fica 8 horas irrigando, enquanto tem outra linha lá em cima, que também fica 8 horas irrigando. Aí, então, de um lado a linha sobe e de outro ela desce, né? E isso tem que ser feito em 7 dias. E cada ramal pode ficar, deve, né, ficar 8 horas de irrigação em cada posição. Então, num dia a gente pode ter 2 posições do ramal. A nossa primeira pergunta qual é? Qual o número de aspersores por linha lateral? Então, a gente vai ter 100 metros, né, aqui disponível para a linha lateral, e os espaçamentos entre as aspersores 12 metros, vai dar 8 aspersores por linha lateral. Então, a gente pode ter 8 aspersores por linha lateral. Só que quando a gente tem 8 aspersores, vai sobrar um pedacinho ali, né? Pessoal, esse exercício, ele está resolvido, ele tem aqui no aula. Então, vocês podem baixar ele. Deixa eu perguntar aqui. Aqui está ele, ó. O exercício resolvido, vocês podem baixar. Então, aqui está ele, ó, vocês podem baixar e ir acompanhando no vídeo, tá? Está tudo ele resolvido.
Quer um tempinho para baixar? Não prefere deixar aí pra gente ir vendo? O áudio tá meio lento, ó. Sim. Não, ele vai ficar, para você ver aqui, quando a gente está ouvindo vídeos, podem. Quando a gente está vendo vídeos, podem estar com ele aberto. Por isso que eu pensei. Mas ele vai ficar ali, tá? Já parei, vai ficar de mal. Vou seguir aqui no vídeo. Tá? Bom. Total, até aqui. A nossa primeira pergunta qual é? Qual o número de aspersores por linha lateral? Então, a gente vai ter 100 metros, né, aqui disponível para a linha lateral, e os espaçamentos entre aspersores 12 metros, vai dar 8 aspersores por linha lateral. Então, a gente pode ter 8 aspersores por linha lateral. Só que quando a gente tem 8 aspersores, vai sobrar um pedacinho ali, né? Quando a gente tem 8 aspersores, fica 7 espaços entre aspersores. Então, eu coloquei aqui, cada aspersor estará a 12 metros de distância um do outro, portanto, serão 7 espaços de 12 metros. Então, durante a live foi mais complicadinho de entender isso aqui. Então, se eu tenho aqui, então eu representei num desenho mais bonito, que é daquele que a gente viu lá na live, né? Lá na live a gente tem que fazer o desenho na hora. Então, aqui tem 8 aspersores, né? E aqui está a minha linha lateral. Quando eu tenho 8 aspersores, eu tenho 7 espaçamentos entre aspersores. Acho que aqui dá para ficar claro, né? Então, qual a distância da tubulação de distribuição ao início da linha lateral? Então, a gente tem 100 metros disponível, que vai da cerca até a linha de distribuição. Então, para eu colocar a minha linha lateral nesses 100 metros. Então, eu vou subtrair desses 100 metros 7 espaçamentos de 12 metros. E vou dividir por 2, eu vou saber quanto vai ficar para o início e no final da minha linha lateral. Então, deu 8 metros, né? Então, isso significa que eu vou ter 8 metros aqui, antes da minha linha de distribuição. Minha linha de distribuição fica aqui, né? Então, eu tenho 8 metros a distância do primeiro aspersor da linha de distribuição, e aqui sobra mais 8 metros até a cerca da minha gleba, né? Então, esta aí é a melhor disposição. Eu coloquei aqui uma distribuição melhor, seria deixar o primeiro aspersor a uma distância de 8 metros da linha de distribuição, e o último aspersor 8 metros do final da gleba. Agora, a outra pergunta é, que comprimento fica a linha lateral? Então, ela vai ter 8 metros, que é da distribuição que é até o primeiro aspersor, mais 7 espaços de 12 metros. Então, ela vai ficar com 12 metros de comprimento a minha linha lateral. Agora, uma outra pergunta é, como é que fica a minha distribuição? Então, vamos pensar assim, quantas posições a minha linha lateral pode assumir de um lado da linha de distribuição? Considerando que eu vou ter aqui está a minha linha de distribuição, aí aqui está a minha linha lateral. Então, vamos imaginar que tenha só uma linha lateral aqui. Quantas posições ela pode assumir nesses 300 metros, se o espaçamento entre linhas laterais for de 18 metros? Então, eu tenho 300 metros dividido por 18 metros, deu 16,6 espaços. Então, eu vou ter 17 posições. Sempre é um a mais, né? Se eu tenho 16 espaços, vou ter 17 posições da minha linha lateral. Então, considerando 17 posições da linha lateral, quanto sobra dos 300 metros de comprimento disponível para a minha linha de distribuição? Então, olha só, a minha última linha lateral aqui vai sobrar um pedaço até o final, até a cerca, né? Da mesma forma que a primeira aqui, ela não vai ficar na cerca, ela vai ficar afastada. Eu quero saber
quanto vai ser esse pedacinho aqui da última posição da linha lateral e quanto vai ser esse outro pedacinho aqui da última linha lateral até a cerca. Então, eu tenho 300 metros menos 16 espaçamento entre linhas laterais, vezes 18 metros de espaçamento. Vai dar, dividido por 2, vai dar 6 metros. Quer dizer que eu posso deixar 6 metros até a cerca, né, de cada lado. Então, eu posso deixar 6 metros aqui, para colocar a minha linha lateral, e aqui também vai sobrar 6 metros da última linha lateral. Então, qual vai ser o comprimento dessa minha linha de distribuição? Vai ser os 300 metros menos esses 6 metros daqui, né? Então, qual será o comprimento da linha de distribuição? A tubulação de distribuição terá 300 metros menos 6 metros, vai dar 294 metros. Então, olha só, os ramais vão ter que assumir 17 posições desse lado e 17 posições desse outro lado. Então, vai dar um total de 34 posições, né? Então, eu tenho só 7 dias de irrigação. Então, eu não vou conseguir com um ramal só. Eu vou ter que colocar mais de um ramal para que eu consiga cumprir as 34 posições de molhamento, nos 7 dias, né? Então, eu coloquei aqui assim, ó, do início até o final da irrigação, quantas posições as linhas laterais assumirão? 2 vezes 17 de cada lado, né? Então, 34 posições. Para uma frequência de irrigação de 7 dias, considerando 2 aplicações ao dia, quantos ramais serão necessários? 34 posições, 2 aplicações por dia, vai me dar 2,4 ramais. Então, eu tenho que colocar mais ramais, né? Mais do que 2, tenho que colocar 3, porque daí eu vou conseguir irrigar toda a área em menos de 7 dias. Então, considerando 3 ramais de irrigação, quantos dias teremos? Então, a gente faz 2 aplicações por dia. Então, os ramais têm que assumir 34 posições, 2 aplicações por dia, vezes 3 ramais. Deu 5,7 dias, 6 dias. Então, ele vai cumprir a minha irrigação em 6 dias. Então, eu vou conseguir irrigar antes da minha frequência máxima, que era esse meu objetivo. Então, o exercício era isto, né? Nós já definimos tudo que a gente precisava para definir a melhor distribuição das linhas laterais dentro desta gleba. Esse exercício faz parte do planejamento dos aspersores, né? Aliás, do planejamento da irrigação. Já definiu quantos aspersores precisa, a gente definiu quantas linhas laterais precisa para esse sistema de irrigação que a gente está usando. E era isso. Espero que tenha gostado. Tem alguma dúvida aí sobre algum comentário? Tudo certo. Tudo certo, né? A gente está acompanhando o vídeo e refazendo os cálculos. Pode ser que surja alguma dúvida, né? Mas aí vocês podem me chamar lá no WhatsApp. Tudo bem? Muito. Certo, professor. E aí, Marcos? Tá bom. Vamos para nosso próximo conteúdo. Então, agora a gente já sabe montar o sistema de irrigação, já sabe calcular a frequência. Agora a gente precisa, já sabe escolher as aspersora, né? Agora a gente precisa dimensionar o sistema, né? O que é dimensionar o sistema? Então, a gente vai entrar aqui no dimensionamento. Como é que a gente dimensiona? O que é dimensionar?
dimensionar uma tubulação, um sistema de irrigação qualquer, é determinar o diâmetro da tubulação e para aquela vazão, né, e para aquela pressão. Então, o sistema de irrigação por aspersão, ele é um sistema de irrigação pressurizado, né, tem uma pressão que faz com que, com que a água saia do aspersor fazendo aquele jato, né, e tem aquele raio de alcance de molhamento do aspersor. Então, como é que a gente dimensiona esse sistema? A gente sempre vai começar a dimensionar pelo final, né? A gente começa pelo ponto mais distante, né, do sistema. Então, imagina assim, que nem esse sistema que a gente viu agora, né, que é, que é, estão vendo a minha tela, não é? Então, a gente está aqui, ó. Então, a gente vai estar aqui no dimensionamento. Então, imagina assim, a gente sempre vai começar a dimensionar pelo ponto mais distante do meu sistema, né? Nesse caso aqui, o ponto mais distante é esse aqui. Eu sempre começo a dimensionar o sistema de irrigação por aspersão do fim para o início. A água entra aqui e sai aqui, né? Esse último aspersor aqui é o mais distante de todos, né? Então, é por aqui que eu vou começar a dimensionar. Eu tenho que dimensionar este ramal, o ramal mais distante, a minha linha lateral. Eu falo ramal e linha lateral como sinônimos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dimensionar esta linha lateral. Depois que eu dimensionei a linha lateral, dimensionar é determinar o diâmetro e o comprimento para aquela vazão e para aquela pressão, né? Seria dimensionar. Então, eu vou ter que achar o diâmetro. Na verdade, eu sei, eu vou já ter escolhido o aspersor e eu vou terminar o diâmetro para esses aspersores, o nome de aspersores e o diâmetro desta tubulação. E a pressão na entrada da linha lateral, a pressão requerida na entrada da linha lateral. Certo? Então, essa é a primeira coisa para eu fazer. Sempre vou começar do fim para o início. Depois que eu calculei essa linha lateral, eu vou calcular a linha de distribuição, né? Sempre partindo do ponto mais. Por quê? Porque a minha preocupação é que chegue água no ponto mais distante, né? A bomba está jogando água e vai perder energia até chegar lá no último aspersor, né? Então, a bomba, ela vai colocar uma pressão na água, que é a maneira que a gente tem de aplicar força na água é através de uma pressão, né? Então, a bomba vai aplicar essa pressão para a água chegar no último aspersor. E no último aspersor, a gente sabe que não pode chegar com uma pressão demais, senão vai pulverizar, e não pode chegar com uma pressão de menos, senão vai fazer gotas grossas, que vai erodir o solo, vai selar as partículas do solo, né? Então, tem que chegar com uma pressão adequada no último aspersor da última linha lateral. Então, essa é a minha pior situação. Por isso que eu começo a dimensionar sempre do fim para o início. Certo? E aí a gente vai aplicar todas aquelas teorias que a gente já viu lá em hidrologia hidráulica. Aqui tem. Vamos ver um outro vídeo. Esse vídeo aqui eu dei uma limpada nele hoje, né? Vamos ver como é que ficou. Então aqui a gente vai entrar. Aqui a gente vai entrar no dimensionamento propriamente dito, tá? Tem uma teoria, eu vou ouvir aqui com vocês, porque senão fica muita coisa. Senão eu não vou saber.
em que situação que a gente está. Está aí estudos preliminares, né? A gente já aprendeu lá no estudo preliminares, agora a gente está no dimensionamento hidráulico, certo? No dimensionamento hidráulico, a gente já viu os sistemas de irrigação, a gente já viu as características hidráulicas dos aspersores e a gente já viu o planejamento da irrigação por aspersão. E agora a gente vai ver o dimensionamento das tubulações, certo? Então, para dimensionar, a gente vai começar a dimensionar pelas linhas, dimensionar as linhas laterais. Então, eu coloquei aqui uma explicação, né, de como é que funciona o movimento da água nas tubulações. Então, a gente chama de movimento permanente quando todos os entes físicos que caracterizam o movimento, força, pressão e velocidade, são funções exclusivamente da posição e não do tempo. Então, com outras palavras, o movimento é permanente quando a vazão é constante. Então, quando a gente está dimensionando as tubulações, a gente está supondo que o movimento é permanente. Isto é, a gente está supondo que está tudo cheio d'água e que a mesma quantidade de água que entra e sai. Sai a mesma quantidade que entra, né? Então, neste caso, a vazão é constante. Depois a gente vai entender por quê. Porque a vazão sendo constante, é válida a equação da continuidade. Uhum. E o movimento permanente ele pode ser uniforme e não uniforme. Então, ele é uniforme quando o vetor velocidade é constante. Ele é não uniforme quando a vazão é constante, porém a velocidade varia de ponto para ponto. Então, por exemplo, quando tem um alargamento de seção, né, a vazão é constante. Como a seção alarga, a velocidade diminui. Quando tem... Aí a gente chama de movimento retardado. E quando há um estrangulamento da seção, o que acontece? Para ser a vazão constante, aumenta, como diminuiu a seção, aumenta a velocidade. Então, olha só, vou explicar de uma outra maneira a mesma coisa. Quando a vazão é constante, quando a gente está dimensionando, a gente considera a vazão constante para ser válida a equação da continuidade. Isso aqui a gente viu também lá em hidrologia hidráulica, né? A vazão é constante. Sempre que a gente estava dimensionando uma tubulação, a gente estava imaginando que tudo estava cheio d'água e que estava saindo a mesma quantidade de água que estava entrando. Então, a vazão era constante, né? Aqui também a gente vai considerar sempre a vazão constante. E aí, e a vazão é igual a velocidade vezes a área. Quando a gente diminui a área, diminui a seção, aumenta a velocidade, e aí ele é acelerado. Quando tem um alargamento de seção, a velocidade diminui, porque aumentou a área. Então lá a gente fez bastante exercício, né? E a gente considerou, usando a equação da continuidade, aqui a gente vai usar sempre também a equação da continuidade, e considerando que o regime é permanente. O movimento é variado quando os entes físicos variam de ponto para ponto, ou no tempo, né? Então, vamos pensar assim, para a gente entender o movimento variado, vamos pensar assim, num rio, né? Lá na cabeceira do rio tem uma vazão, depois a vazão vai aumentando até sair lá no escoadouro do rio, que vai ter uma vazão maior. Então, ela está variando de ponto para ponto, né? E também ela pode variar no tempo. Como é que a vazão no rio varia no tempo? Quando inicia a chuva, tem uma certa vazão no rio, né? Naquela bacia hidrográfica, quando inicia a chuva, tem uma certa vazão no rio. E aí, então, quando esta chuva vai aumentando e vai aumentando a vazão do rio, até que a chuva para e começa a diminuir a vazão do rio e até que ela volta ao normal. Então, isso é um movimento variado. E eu coloquei aqui, como no movimento variado o problema fica muito complexo, a gente prefere trabalhar com movimento permanente e fazer a vazão constante.
Então, e sendo constante, vale a equação da continuidade, que é essa equaçãozinha aqui que a gente usou bastante, né? Que é igual a vazão, que a vazão é igual a velocidade vezes a área. Também vai ser sempre válido para nós o teorema de Bernoulli, que ele diz assim, ó, que a pressão no ponto 1 mais a carga de velocidade no ponto 1 mais a carga de posição no ponto 1 é igual à carga de pressão no ponto 2 mais a carga de velocidade no ponto 2 mais a carga de posição no ponto 2 mais a perda de carga para a água ir de um ponto para o outro. Que eu coloquei assim, a diferença, né, de pressão e a diferença de velocidade e a diferença de posição é igual à perda de carga. E a gente viu também que a perda de carga, existem várias equações empíricas para determinar a perda de carga. Quanto à natureza das perdas de energia que podem ocorrer nas tubulações, podemos ter perdas de carga por atrito ou contínuas e perdas de cargas localizadas ou singulares. As perdas de cargas contínuas ocorrem devido às forças de viscosidade que causam atrito entre o líquido e as paredes da tubulação. Essas são as perdas de carga contínuas ou por atrito. A gente aprendeu lá. Existem várias equações para determinar essas perdas de carga por atrito ou perda de carga contínua. Uma delas é a equação universal, que diz que a perda de carga é o produto de F, que é o coeficiente de atrito, vezes o comprimento da tubulação, dividido pelo diâmetro, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2G. Então, essa é a equação universal da perda de carga, né? Ela é bastante utilizada, é bastante conhecida, né? Assim, digamos, mas a gente vai usar uma equação mais prática. Tem um vídeo também sobre essas duas equações que está ali no aula. Então, a gente vai usar a equação de Scobie quando o diâmetro for menor que 75 milímetros. E a equação de Rasen-Williams quando o diâmetro for maior ou igual a 75 milímetros. Então, a gente vai... na irrigação por aspersão, geralmente, vai dar diâmetros maior que 75 milímetros. Então, a gente vai usar bastante Rasen-Williams. E lá na irrigação por gotejamento, a gente vai trabalhar com polietileno e diâmetros bem pequenos, né? Então, a gente vai usar a equação de Scobie. E aqui tem o coeficiente de atrito da equação de Rasen-Williams e o coeficiente de atrito da equação de Scobie. KS. Também tem, eu coloquei lá no aula também o formulário, né? E lá no formulário também tem essas equações e esses coeficientes. No bloco de assuntos variados, aqui tem as tabelas. Ó. Essas tabelas a gente vai usar durante toda a disciplina, tá bom? Vocês vão ter que baixar essas tabelas. Ó, aqui está o coeficiente de atrito de Rasen-Williams e o coeficiente de atrito da forma de Scobie. A gente vai usar bastante esses dois. Tranquilo até aqui? Então, agora a gente vai entrar no dimensionamento das linhas laterais propriamente dito. Tranquilo. As tubulações das redes hidráulicas e do sistema de irrigação são dimensionadas seguindo o sentido inverso do fluxo da água. Quer dizer, eu vou começar a dimensionar lá pelo fim. Então, a minha preocupação é sempre que a água chegue no último aspersor, com aquela vazão e com aquela pressão, né, que ele foi projetado, certo? Então eu vou fazer de tudo, sempre pensando que no último aspersor, aquele que está mais longe da bomba, eu tenho que manter aquela vazão e aquela pressão, certo? Então, a gente sempre começa a dimensionar por lá. O último aspersor da última linha lateral, quer dizer, aquela que está mais longe da bomba. Essa é a pior situação. Então é sempre inverso. Eu começo de lá para cá. Então, eu vou começar a dimensionar do último aspersor, dimensiono aquela linha que ele está e venho dimensionando até chegar na bomba, né? Sempre no sentido inverso ao fluxo da água. Então, após a definição do traçado das tubulações, dos espaçamentos, da vazão e da pressão dos aspersores, se dimensiona as linhas laterais. E, em seguida, se dimensiona as tubulações da rede de distribuição. O dimensionamento das linhas laterais consiste no cálculo de seus diâmetros e na determinação da pressão e vazão na entrada
dos condutos. As linhas laterais, com seus aspersores, transportam a água de forma análoga às tubulações com múltiplas saídas igualmente espaçadas. Então, a gente determinou no semestre passado uma tubulação com 5 saídas, né? Então, a gente vai usar aquele princípio. Aqui, os aspersores vão funcionar do ponto de vista hidráulico da mesma maneira, tá? A linha se caracteriza por escoar uma vazão decrescente desde o valor Q igual à soma das descargas dos valores da lateral até o valor Q, correspondente à vazão do último aspersor. Então, na entrada da linha lateral, eu tenho que ter a vazão de todos os aspersores que estão naquela linha lateral, certo? Para que chegue a vazão lá no último aspersor. Como a vazão é distribuída, a perda de carga ao longo da trita linha lateral será sempre menor que a perda que corresponderia no caso em que não houvesse derivações para os aspersores. Então, como a vazão, vou imaginar assim, numa linha lateral, tem vários aspersores, né? E esses aspersores estão distribuindo a vazão ao longo do percurso. Aqui vamos dar uma pausa, né, para a gente comentar essa parte aqui, que ela é muito importante. Então, lá no semestre passado, a gente fez um exercício, que é uma tubulação com 5 saídas. Então, na entrada daquela tubulação, a vazão era a soma das vazões daquelas 5 saídas, né? Aqui é a mesma coisa. A gente tem uma linha lateral com diversos aspersores. Então, na entrada da linha lateral vai ter que ter a soma das vazões de todos os aspersores. Então, a gente vai calcular por esta vazão, né? E a vazão quer dizer, como ela, esse método se chama, essa teoria, né, se chama vazão distribuída ao longo do percurso. Então, vamos imaginar assim, o primeiro aspersor que está próximo da linha de distribuição, passou aquele primeiro aspersor, já tem menos a vazão de um aspersor. Passou aquele outro, o segundo, já tem menos a vazão de 2 aspersores sendo transportada na tubulação, né? Então, só que a gente vai dimensionar a tubulação pela vazão total, pela essa vazão na entrada da linha lateral. Fica claro isso aí para todo mundo? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ô, professor, no Fala. caso, a vazão vai ter uma conta da distância dele pelo que o cano vai aceitar, no caso de volume de água? Não, olha só. Dos 18 metros? Não tem a ver com a distância, tá? Vamos pensar assim, aqui eu tenho 8 aspersores, uma vazão de, vamos supor, de 0,05 metros cúbicos por segundo, tá? 0,5 metros cúbicos por segundo. Então, cada um desses todos esses aspersores têm a mesma vazão. Aqui na entrada da linha, eu vou ter que ter a vazão de 8 aspersores. Quer dizer, eu vou ter que ter a vazão de um aspersor vezes 8. Entendeu? Entendi. Por quê? Agora eu vou explicar de outra maneira, tá? Por quê? Vamos pensar assim, aqui tem a vazão de 8 aspersor. Passou aqui, ficou aqui a vazão de menos 1 aspersor. Ó. Vamos botar um número, tá? A vazão em metros cúbicos é sempre pequenininha, mas vamos botar 1 metros cúbicos por hora. Então, vamos supor assim, que vamos botar 2 metros cúbicos por hora a vazão de cada um desses aspersores. Então, vamos botar assim, se cada um desses aspersores vai aspergir 2 metros cúbicos por hora, são 8 vezes 2, né? Vai dar 16 metros cúbicos por hora, eu tenho que ter aqui, ó, na entrada da linha lateral. Aí, passou aqui, perdeu 2 metros cúbicos por hora. Então, ficaram 14 metros cúbicos por hora aqui. Passou aqui, perdeu mais 2 metros cúbicos por hora, ficou 12 metros cúbicos por hora aqui. Passou aqui, perdeu mais 2 metros cúbicos por hora, então ficou 10 metros cúbicos por hora, entendeu? Vai diminuindo por cada um dos aspersores.
Então, isso se chama distribuição em marcha da vazão, ou distribuição ao longo do percurso. Então, quando eu estou dimensionando uma linha lateral, a primeira coisa que eu tenho que ter é calcular esta vazão, a vazão que tem aqui na entrada da linha lateral. Porque eu vou calcular, vou dimensionar esta linha como se fosse só uma vazão, como se fosse a vazão máxima aqui, né? Como se fosse a vazão de todos os aspersores. Certo? Ficou claro agora? Sim, sim. Então, Entendi. esse é o primeiro passo, é um passo muito importante. Por isso que eu quis parar aqui, para a gente esclarecer. Então, eu coloquei aqui, como a vazão é distribuída, há uma outra coisa que acontece. Como a vazão é distribuída, né, tem um alívio de pressão. Olha só, vamos olhar no desenho que a gente enxerga melhor. Ó, entrou aqui com a pressão máxima, né? Uma certa pressão. Mas quando sai, tem cada Professor, saída. Oi? Não está compartilhando? isso, o professor não está mostrando nada. Só está no vídeo. Ah, é. Então, tem que parar o vídeo para vocês enxergarem lá. Obrigado. Tem como compartilhar? Bom. Então, olha só. O que eu ia falar? Então, aqui, vocês estavam vendo aquele desenhozinho? Acho que não estava vendo desenho nada que eu estava falando, né? Então, aqui é aquele caso, eu tenho 8 aspersores de 2 metros cúbicos por hora. Aqui na entrada, eu tenho 8 vezes 2 metros cúbicos por hora. Então, eu tenho 16 metros cúbicos por hora. Eu vou dimensionar essa regulação por esse valor aqui, por 16 metros cúbicos por hora. Certo? Não sei quem está me ligando esse nome. Olha Olha o golpe. Olha, uma vez fizeram isso comigo, você acredita? Cara, eu começou a falar, me ligaram, né? Que a tua filha está aqui no banco. Tá. Eu vou contar uma história no meio da aula. E eu acredito, não, eu fiquei assim, né? Eu achei que era o afilhado, que eu sempre fazia umas brincadeiras assim desse tipo. Olha, fulano, não, tá brincando, tá. E ele foi contando a história, né? E uma mulher falava lá no fundo, né? Mas eu fiquei naquela dúvida, naquela angústia, será que é? Será que é ele mesmo que está fazendo uma brincadeira? Mas daí ele falou uma coisa ali que eu vi que não era ela, né? Porque ela não faz aquele tipo de operação naquele banco, mas era um golpe, exigindo dinheiro. O golpe está aí, né, professor? Cai quem quer. Pois é, a gente fica com o coração apertado. Será que está acontecendo aquilo? Será que não? No meu caso ali, eu levei na brincadeira. Eu digo, não, mas o meu afilhado está fazendo brincadeira comigo. Até que o cara começou a falar, e eu vi que não era verdade. Né? Ela não podia estar ali naquele momento, naquela hora. Mas sabia tudo, sabia meu nome, da minha filha, sabia tudo. Muito bem, voltemos para a aula. Pausa para contar uma história de golpe. Então, eu tenho aquele exemplo fictício que eu dei, né? Cada aspersor é 2 metros cúbicos por hora. O fabricante sempre me dá o aspersor em metros cúbicos por hora, né? Mas nos nossos cálculos é metros cúbicos por segundo. Mas vou falar aqui em metros cúbicos por hora para que fique um número inteiro. Então, supondo que o aspersor seja 2 metros cúbicos por hora de vazão, eu tenho 8 aspersor, a vazão que eu tenho que ter aqui é 8 vezes 2, que dá 16 metros cúbicos por hora, certo? E eu vou dimensionar a tubulação por essa vazão, 16 metros cúbicos por hora. Agora, outro fenômeno importante que acontece é que, como tem múltiplas saídas, nesse caso aqui tem 8 aspersores, então tem 8 saídas de água, acontece um alívio da pressão. Então, ele vai perdendo pressão até chegar aqui, né? Vai tendo um alívio da pressão. E aí, então, a perda de carga que vai ter nessa tubulação
vai ser menor do que se não tivesse Professor, essas saídas. Oi? professor, essa é uma das partes da irrigação, assim, que às vezes eu começo a envolver mais essa questão na prática e um pouco mais dos cálculos, né? Porque Isso. seu produtor vai adquirir uma bomba, né, que Pode dispersa falar. tantos metros cúbicos por hora, né? Uhum. Só que vai depender de quantos aspersores ele tem, certo? Não Isso. só da quantidade que aquele aspersor. Eu faço essa multiplicação sempre, eu faço essa soma, ou existe uma variável. Você A entende? vazão da bomba. Não, a vazão da bomba não, mas ah, vai ser dimensionada a bomba pela vazão dos aspersores, certo? Isso, certo. E pelo número Uhum. de aspersores, certo? Isso, isso. Só que no caso, para mim saber a potência dessa bomba, Uhum. além do número de aspersores que eu vou ter, porque vão totalizar cada vez, multiplicação, então é soma, ou há uma Isso. variável aí? Você entende o que eu quero Acho, dizer? entendo. Boa pergunta. É, o cálculo da bomba, né? Ele, além do cálculo da vazão, tem o cálculo da pressão, né? E esse cálculo da pressão a gente vai ver também, Tá, perfeito. certo? Então, a bomba, ela é escolhida, a gente no semestre passado, pela vazão, e ela tem que ter, e a pressão, certo? Então, a gente vai chegar lá depois. Então, já vou chegar nesse ponto aí da pressão, tá? Sim. Então, tem um alívio de pressão aqui, porque tem as saídas d'água. Então, a perda de carga aqui vai ser menor do que aquela que a gente calculou no semestre passado, numa bomba que não tem múltiplas saídas, tá? Então, vai ser uma perda de carga menor. Então, vai ter um coeficiente aí de alívio, que a gente vai Exato. aprender daqui a pouco. Então o O coeficiente coeficiente é de alívio. Eu É um pensei que você coeficiente, é fator de alívio, exatamente. É o fator de redução da pressão por causa das saídas. Quanto maior o número de saídas, maior vai ser a redução, esse fator de redução, que é o fator de maior a potência Christiansen. da bomba. Perfeito, certo? Oi? Maior a potência da bomba ali. É, Unidade da potência, de potência. olha só, vamos chegar lá. É assim, ó, o fator de redução, vou explicar de outra maneira. Se não tivesse nenhuma saída aqui, ia ter uma certa, ia ter uma perda menor, uma perda maior. Aí, como tem esse alívio aqui da pressão, tem uma perda menor, É que é né? estranho, né? Porque a compressão vai ser maior, porque vai ter menos aspersor, então ele vai dispersar mais, mas se tiver mais aspersores, então a dispersão daquele um vai ser menor e vai aliviar os outros. Ela é uma variável bem. Foi me questionado isso uma vez e eu comecei a deduzir isso e, por fim, são várias, às vezes, variáveis. São várias variáveis, exatamente. Aí a gente vai aprender como determinar a pressão aqui na entrada da linha lateral, certo? Aí, então, a pressão da bomba vai ter que ser um pouco maior do que essa pressão aqui. Então, olha só, daqui a pouco a gente já vai chegar lá. A pressão aqui na entrada da linha lateral ela vai ser em função da pressão de um aspersor e de outros fatores, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. E aí a bomba vai ter que ter uma pressão suficiente para atender a última linha lateral. É isso, dessa maneira. Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Tá bem? Tranquilo? Era essa a tua pergunta? Sim, prof, tudo certo. Então vamos para. Opa, não está indo, né? Aparece aqui o negócio. Esperar um pouquinho. Ah,
professor, Coisa errada aqui, não. Você pode falar. não só mostra ali no aula onde que o professor tirou o link ali sim. do exercício, por favor, onde tá as linhas desenhadas ali, aquele linkzinho. Uhum. Obrigado. Está aqui em planejamento da irrigação para aspersão. Esse exercício aqui, ó. Eu estou Ô, prof- usando, eu ô, estou usando, professor, eu estou usando o desenho que está aqui, tá? Mas ele já está na outra parte da matéria, está aqui. professor, esse link ali é o do vídeo. Esse link é o do vídeo. Esse link aqui é o do vídeo, ó. Opa, aqui é outra, que é o link das lâminas. Aqui tem o link das lâminas, que eu estou apresentando no vídeo. Vocês vão ficar com as lâminas. E aqui está o link do vídeo, ó. Teoria, eu vou ter esse nome aqui, teoria de dimensionamento da linha lateral com o Diogo. Eu estava querendo o arquivo do exercício ali. É aquele Esse que eu aí? mostrei antes. Não, é aquele que eu mostrei antes. Esse aqui, ó. Mas eu tentei ali. É esse aqui, ó. Então, esse aqui está em planejamento da irrigação, esse exercício. Aqui, ó. Está enxergando? Arquivo não é um link, é um arquivo. E tem o vídeo, tá? O Tá. vídeo aqui é link. Achei. O vídeo é link, o arquivo é o exercício resolvido. O meu é um pouquinho diferente de vocês, mas é parecido. Tá? Voltemos para o vídeo. Agora sim. Distribuindo a vazão ao longo do percurso. Né? Desde a entrada da linha até a última pessoa, a vazão está sendo distribuída ao longo do percurso. Na entrada da linha, eu tenho que ter a vazão de todos os aspersores. Então, a vazão que tem na entrada da linha é o número de aspersores vezes a vazão de um aspersor, certo? Como essa vazão está sendo distribuída ao longo do percurso, né? Cada aspersor tem a sua vazão, tem uma vazão, né? Cada aspersor tem aquela vazão dele, né? Aliás, todas as pessoas têm a mesma vazão, mas ela está sendo cada aspersor está saindo a vazãozinha dele, né? Então, a perda de carga vai ser menor do que se não tivesse nenhuma saída, né? A perda de carga vai ser menor do que se não tivesse nenhum aspersor ao longo do percurso. Então, essas são duas características importantes, tá? Eu vou repetir. Na entrada da linha, tem que ter a soma das vazões de todas as aspersores. Então, eu sei a vazão do aspersor, eu multiplico pelo número de aspersores que tem na linha lateral, certo? Como tem várias saídas, né? Cada aspersor é uma saída de água, a perda de carga vai ter uma diminuição por causa dessas saídas, quer dizer, vai ter um alívio por causa da perda, por causa dessa saída. E aí a gente vai usar um fator de redução da perda de carga em função do número de aspersores. Então, eu coloquei que seja uma linha lateral de comprimento L, dotada de N aspersores, com espaçamento S, que é o espaçamento entre aspersores, ou de primeiro aspersor, situa também uma distância S da entrada da lateral. A descarga e vazão é a mesma coisa, né? De cada aspersor pode ser considerado igual à vazão total dividido pelo número de aspersores. Vou pular isso aqui. Então, a gente vai considerar aqui, vamos ver essa última equaçãozinha aqui. A gente já viu que a perda de carga, que HF é igual a perda de carga distribuída vezes o comprimento da tubulação, certo? Só que, como a gente tem várias saídas, a gente vai ter um fator F, que é o fator de redução da perda de carga devido às saídas dos aspersores, certo? Então, para nós, lá a gente considerava que HF era igual a JVZL, né? É JVZL. Só que, como aqui na linha lateral tem várias saídas,
Então, vai ser JVZL vezes um fator F de redução em função do número de aspersores. Então, a equação vai ficar assim. Tranquilo até aqui? Olha, olhando assim, parece que tá tranquilo. Tá. O F ele é o fator de Christiansen, esse F, ele é calculado dessa forma, a gente já vai pegar ele pronto na tabela, tá? E aqui eu coloquei assim, para uma maneira lateral cujo primeiro aspersor está situado à distância da entrada do conduto igual ao espaçamento, S sobre 2 é a metade do espaçamento dos aspersores. Então, essa fórmula aqui do fator de Christiansen, a gente vai usar a tabela já pronta, certo? Que ela está naquele formulário também. Vou finalizar aqui. Vou pegar aqui. Ó, aqui nesse formulário tem essa tabela. Ó. Então, valores de F, coeficiente de Christiansen, para a redução da perda de carga em função de N, onde N é o número de aspersores, M é a fórmula, é o coeficiente da fórmula, é o expoente da fórmula, né? Então, Hazen-Williams, o M é 1,85, Scobie é o M é 1,9 e Darcy é 2. Esse M aqui é o expoente da velocidade, ou da vazão. Mas não importa é só pegar assim, Hazen-Williams, Scobie e Darcy. Cada uma delas vai ter um valor de F, e aqui é o número de aspersores. Ó. Tá? Só que aqui tem F com asterisco e F com 2 asteriscos. Por quê? Porque tem duas maneiras de posicionar o primeiro aspersor. Ai, droga, ficou assim. Ó, tem duas maneiras de posicionar o primeiro aspersor. Então, quando eu uso o primeiro aspersor espaçado de S, né, que é o espaçamento entre aspersores. E quando eu uso o primeiro aspersor com a metade do espaçamento entre aspersores. Então, eu posso, por exemplo, isso aí é uma escolha do projetista, tá bom? Pode escolher qualquer uma das duas maneiras. O primeiro aspersor pode ficar, aliás, na metade do espaçamento entre aspersores, ou o primeiro aspersor pode ficar num espaçamento igual ao espaçamento entre aspersores. Certo? Deixa eu... Ó, aqui está a linha de distribuição. O primeiro aspersor, ó, aqui está a linha lateral, 3 linhas laterais, tá? O primeiro aspersor ele pode ficar na metade do espaçamento entre aspersores, ou ele pode ficar numa distância igual ao espaçamento entre aspersores. Certo? Tem essas duas possibilidades. Isso é uma escolha do projetista. Mas, em função disso, vai ser o valor da tabela. Então, tem sempre essas duas possibilidades. Essa tabela que está aqui na lâmina não ficou aparecendo toda ela, mas lá no formulário de vocês ela está completinha. A carga requerida na entrada da linha lateral, que é o ponto de conexão da tubulação de distribuição, necessária para fornecer a pressão média de funcionamento dos aspersores ao longo da tubulação lateral, depende de vários fatores. Ela depende da pressão nominal dos aspersores, da diferença de carga estática devido ao desnível geométrico, ascendente ou descendente, porque, olha só, se o desnível é ascendente, quer dizer, se a tubulação lateral está subindo, eu tenho que ter mais pressão na entrada para a água chegar lá no último aspersor, porque ele está mais alto, certo? Agora, se a tubulação está descendo, se ela for descendente, eu preciso de uma pressão menor na entrada, porque eu estou ganhando energia, né? Então, ela depende também disso. E depende da altura do tubo de subida. O que é o tubo de subida? Tem, por exemplo, algumas situações que a gente coloca uma tubulação e coloca o aspersor lá em cima, para ele pegar por cima do cultivo. Certo? Então, vai depender também da altura do tubo de subida, né? Porque eu vou ter que ter mais pressão para a água subir até o aspersor.
e da perda de carga na linha lateral. Então, aqui tem 3 situações. Ó. A primeira situação aqui da curva A, eu faço a pressão na entrada da linha lateral igual a pressão de um aspersor mais a perda de carga total. Aí, ó, eu tenho uma pressão bem elevada aqui na entrada da linha lateral, e aí eu chego lá no último aspersor com a pressão que ele foi projetado, certo? A pressão de serviço dele. A outra situação, eu entro na entrada da linha, na curva B, eu entro na entrada da linha lateral, porque aqui está a tomada d'água, tá? Então, eu entro na entrada da linha lateral, eu tenho, na curva B, a pressão de um aspersor, que é o H, mais 75% de HF. Aí, eu chego lá no final do último aspersor com H menos 25% de HF, certo? Agora, a outra situação, que é a curva C, na entrada da linha lateral tem uma pressão que é igual à pressão de um aspersor mais 50% de HF. Aí eu chego lá no último aspersor com uma pressão igual à pressão de um aspersor menos 50% da perda de carga, né? Então, o que acontece? Se eu tenho uma pressão muito elevada na entrada da linha lateral, a vazão vai ser maior aqui. Se eu tenho uma pressão muito pequena na entrada da linha lateral, a vazão vai ser muito pequena aqui e muito menor aqui, porque tem muito menos pressão. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai trabalhar com essa linha do meio aqui, ó, para não ficar muita pressão no início, que seria a curva A, nem ficar pouca pressão no início, de maneira que lá não chegue quase nada de pressão. E a vazão aqui vai ser bem pequenininha se eu usasse a curva C. Então, a gente vai usar esta condição da curva B. Então, a gente vai dizer que a pressão requerida na entrada da linha lateral vai ser igual à pressão de um aspersor mais 75% de HF. Aqui está explicando o que eu já falei aqui, tá bom? Então, vou pular isso aqui. Então, a gente vai considerar assim, ó, que H, que é a pressão requerida na entrada da linha lateral, vai ser igual a pressão de um aspersor, pressão de serviço de um aspersor, mais 75% de HF, mais HA, que é a altura do tubo de subida, mais ou menos o desnível ΔZ sobre 2. Por que mais ou menos? Quando ele está subindo, é mais. Tem que botar mais pressão. Quando ele está descendo, eu estou ganhando energia, então é menos a metade do desnível, certo? Então, admite-se, como a pressão ao longo da linha lateral é variável, as descargas dos aspersores serão também variáveis, o que pode comprometer a uniformidade da irrigação ao longo da linha lateral. Admite-se que se pode garantir uma uniformidade aceitável da irrigação ao longo da linha lateral, desde que a variação máxima da vazão entre as aspersores ao longo do conduto não ultrapasse 10% da vazão nominal selecionada para os aspersores. Então, a gente sabe que a equação da vazão dos aspersores é igual à área vezes o coeficiente de descarga, CD, vezes a raiz de 2GH, onde H é a pressão de serviço do aspersor, né? Então, fazendo essa proporcionalidade, vai dizer que, através da relação assim, eu posso deduzir que, para uma variação relativa de 10% na vazão, o que significa isso? Significa assim, eu não tenho como ter uma vazão igualzinha em todos os aspersores, certo? Mas eu não quero ter uma vazão muito alta no primeiro, nem uma vazão muito baixa no primeiro, no último, né? Então, o que eu faço? Então, eu admito que uma variação relativa de 10% da vazão é bom, né? E isso corresponde a aproximadamente uma variação de 20% da pressão de funcionamento. Então, daqui vai ser um critério de irrigação. Consequentemente, se pode garantir uma uniformidade aceitável da irrigação com relação à variação das descargas dos aspersores ao longo da linha lateral, sempre que se cumpra a condição empírica de que a diferença máxima de carga entre dois aspersores, quaisquer da linha lateral, não ultrapasse 20% da pressão nominal adotada para os aspersores. Vou dar uma pausa aqui. Então, olha só. Essa aqui, então... Opa! Essa aqui, então, é a fórmula para eu calcular a pressão
Eu estava falando de pressão. Como é que eu vou saber a pressão da bomba? O primeiro passo é saber a pressão requerida na entrada da linha lateral, que é esse H maiúsculo, tá? Então, a pressão na entrada da linha lateral vai ser igual a esse H minúsculo, que é a pressão de serviço de um aspersor, mais 75% de HF. Então, lembrado que o HF é JVZL vezes F, que é o fator de redução de Christiansen. Então, calculo o HF, JVZL vezes F, e os 70% dele aqui, tá? Mais a altura do tubo de subida, H, quando houver, mais a metade, mais ou menos, a metade do desnível. Por que mais ou menos? Se ele está subindo, é mais a metade do desnível. Se a tubulação está descendo, é menos a metade do desnível, né? E se não, se está no plano, não tem essa parte aqui, não tem delta V, delta V, delta. Então, essa é a maneira de calcular a pressão na entrada da linha lateral. De HF mais H. Então, o que essa regra dos 20 pode. Então, na verdade, eu sei que não vai ter uma uniforme, quer dizer, eu sei que a vazão não vai ser igual. Eu vou usar 75% de HF ali. Mesmo assim, eu sei que não vai ser uniforme a vazão igualzinha em todas as pessoas. Não vai ser igual. Então, eu admito que uma variação entre a vazão do primeiro aspersor e do último aspersor de 10% é aceitável, né? Isso é a mesma coisa que dizer, uma variação de 10% da vazão entre a vazão do primeiro e do último é aceitável. Isso corresponde à mesma coisa que uma variação de 20% da pressão nominal adotada pelos aspersores, tá? Então, daí vem uma regra que a gente chama regra dos 20. Então, a gente vai dizer que a pressão ela tem que ser menor que 20%, vai ter que ser menor que 20% da pressão de uma pessoa. Só um pouquinho, só um momento. Certo. Esta, na prática, é chamada Alô? Alô? Desculpe, a segunda vez que ele mandou um estranho. Muito bem, então, daqui vai surgir a regra dos 20, que é o que a gente vai ver em seguida agora, tá? Que é um outro critério de projeto. O meu diâmetro tem que ser tal que ele atenda à regra dos 20%. a regra dos 20%. E se aplica sempre a diferença máxima de pressão entre as duas extremidades da linha lateral, estando esta em nível ou em declive uniforme. Recomenda-se dimensionar o diâmetro ou os diâmetros da linha lateral seguindo a regra dos 20. Então, a gente vai usar esta regra dos 20 como um critério de dimensionamento de projeto. Pode ser usado um valor diferente do que essa regra dos 20? Pode. Isso aqui é um critério de projeto. Tá? E ninguém discute critério de projeto. O projetista admite que seus critérios de projeto e pronto. Tá bom? Mas esta aqui é o que vai dar uma melhor condição de uniformidade da vazão entre os aspersores. Se eu usar uma
Diferente disso, se eu permitir que tenha uma variação na vazão menor, eu vou ter mais perdas no cultivo, né? Mas isso aí também é uma escolha do projetista. Ninguém vai brigar com o projetista. Então, a gente vai usar esse critério do projeto, dizer que a perda de carga ela é menor, ela deve ser menor ou igual a 20% da pressão nominal de um aspersor. Então, fica assim, ó. Quando a linha lateral não tem declividade, a gente diz que a perda de carga HF tem que ser menor ou igual a 20% da pressão de serviço do aspersor. Quando a linha lateral é ascendente, quando está subindo, né, HF mais ΔZ terá que ser menor ou igual a 20% da pressão de serviço de um aspersor. Quando a linha lateral está descendente, eu vou dizer que HF menos ΔZ tem que ser menor ou igual a 20% da pressão de serviço de um aspersor. Então, a gente vai usar esta regra. Para diminuir os custos das instalações e facilitar o manejo das tubulações laterais portáteis, o diâmetro ou os diâmetros comerciais adotados para a linha lateral devem ser os menores possíveis, cujas perdas de carga decorrente se cumpram a regra dos 20. Deve-se ressaltar que o valor de 20, isso aqui eu já falei. Alguns autores recomendam que se deve limitar a velocidade na circulação da água nas linhas laterais a 2%. Então, a gente vai usar também esse critério de projeto. No entanto, essa recomendação é dispensável, já que na imposição da regra dos 20 já fica dentro desses, sempre vai ficar abaixo dos 2 metros por segundo. Os valores... faltou isso aqui. No entanto, a perda de carga singular produzida na válvula ou no hidrante localizado na entrada da linha lateral deve ser considerada separadamente, já que seu valor pode variar de 0,5 até 3 MCA, segundo a vazão e o tipo de peça utilizada. Vou dar uma pausa aqui, eu quero fazer algumas observações. Primeiro, então, o diâmetro que a gente vai escolher, ele tem que atender a regra dos 20%. O que significa isso? Quando eu calculo o diâmetro através do HF, né? HF é J vezes L vezes F. E J, por Ras-Williams, é 10/643 sobre D na 487, que sobre C na 185. Então, quando eu calculo o HF, eu estou usando um diâmetro. Tive que escolher um diâmetro. Então, esse diâmetro que eu escolhi tem que resultar um HF tal que seja menor ou igual a 20% de H é a pressão de serviço de uma pessoa, quando ele está no plano sem declividade. É isso que significa, né? É isso que significa usar a regra dos 20, atender, quando eu falo assim, a tubulação tem que atender a regra dos 20, quer dizer que a tubulação ela tem que ser dimensionada para um diâmetro tal que aquele diâmetro cause uma perda de carga que atenda a regra dos 20%, certo? Aí outra coisa importante aqui é que, como tem múltipla saída, a gente despreza a gente não calcula a perda de carga, né? A perda de carga é menor, a perda de carga singular, a gente despreza. Porém, a gente considera a perda de carga causada pelo hidrante, pelo registro que fica na entrada da linha lateral. Falando de outra maneira. Então, a perda de carga localizada é aquela perda devido às curvas, singularidade, né? E não, a gente sabe que tem bastante singularidade. Porém, a gente não calcula, nem a gente calculou lá em hidrologia hidráulica, todas as singularidades. A gente despreza aquilo porque tem esse alívio da pressão que causa uma menor perda de carga. Porém, a gente considera a perda de carga causada pela válvula que fica na entrada da linha lateral, certo? E outra coisa importante aqui é que a água na tubulação não deve atender, não deve ser maior que 2 metros por segundo. Né? Isso é uma recomendação também de projeto. A gente vai usar essa recomendação para iniciar o cálculo da tubulação. A gente vai usar essa regrinha aqui também.
E aqui tem um exercício, ó. Pelos seguintes dados: uma linha lateral de PVC com 186 metros de comprimento, 16 aspersores separados de 12 metros. Ó. Então, eu tenho o comprimento da linha lateral. Já deu aqui o número de aspersores, 16 aspersores separados de 12 metros cada um. A vazão de um aspersor e a pressão de um aspersor foi dado. Ó. Aqui deu 2,8 kgf por centímetro quadrado a vazão de um aspersor. Se eu quiser ir MCA, eu multiplico por 10, vai dar 28 MCA. Ah, outra coisa, a vazão é sempre dada, o fabricante sempre dá a vazão em metros cúbicos por hora. Nas nossas formas, a gente usa em metros cúbicos por segundo. Certo? Então, olha só, eu tenho o número de aspersores, tenho a vazão de um aspersor, se eu multiplicar pelo número de aspersores, eu tenho a vazão na entrada da linha lateral. Certo? Aqui, ó, o espaçamento entre aspersores é 12 metros, mas o primeiro, isso aqui já foi dado no exercício, que o espaçamento do primeiro aspersor é a metade do espaçamento entre aspersores. A declividade é uniforme ascendente, ela é 1% do comprimento da tubulação. A altura do tubo subir é 1 metro, a perda de carga localizada na tomada da água, na entrada da linha lateral, é 1 MCA. E aí, estão vivos? Então, a gente viu a teoria, né, do dimensionamento da tubulação. Então, dimensionar uma tubulação é dizer qual o diâmetro que vai atender aquela vazão, aquele número de aspersores, e dizer a pressão que entra na linha lateral, certo? Então, são essas duas coisas que a gente tem que concluir no seu dimensionamento. Alguma pergunta, algum comentário? É isso aí, professor? Só mais um minutinho aqui.
Eu vou mostrar mais uma coisa aqui. Algum comentário? Alguma dúvida? Deixa eu ver só aqui. Quero saber de vocês agora. Pode botar na prova. Fala em prova, todo mundo se assusta, né? Prova, o cara treme na base. Só deixa eu ajeitar aqui. Eu vou colocar aqui no aula esse exercício resolvido, tá? Eu vou comentar ele agora.
Vou mostrar aqui uma aula. Ó, então aqui, ó, aqui está aquele vídeo que a gente viu agora com a teoria, né, do dimensionamento da linha lateral com o diâmetro. E aqui abaixo está o exercício do vídeo de dimensionamento da linha lateral com o diâmetro resolvido, tá? Aí vocês vão baixar ele aqui, que é aquele último que está ali no vídeo. Ele está aquele exercício. Eu vou comentar com você. Ó, então esse aqui é o exercício, tá? Ele que está ali resolvido. Então aqui está o passo a passo. Eu quero que vocês refaçam esse exercício, tá? E que memorizem esse passo a passo, é uma sequência de cálculo. Tá? Então, o primeiro passo é determinar a vazão da linha lateral. Qual vai ser a vazão da linha lateral? Vai primeiro transformar a vazão em metros cúbicos por segundo, porque o fabricante sempre dá em metros cúbicos por hora. A vazão da linha lateral vai ser o número de aspersores, foi dado no exercício. Isso foi dado? Não foi dado. Tem que calcular o número de aspersores, né? Deixa eu ver se foi dado aqui. Ó, foi dado assim, tem 186 metros de comprimento a tubulação e 12 metros de... foi dado aqui, ó, 16 aspersores. Se não fosse dado, teria que dividir 186 por 12. Então, 16 aspersores vezes a vazão de uma aspersor vai ser a vazão da linha lateral. Vou dimensionar para esta linha lateral. Agora, tem duas maneiras, né? Ou eu chuto o diâmetro, depois eu verifico se ele atende a linha lateral, ou então eu parto de uma... Ou então eu parto de um critério razoável. Eu sei que a velocidade máxima na tubulação tem que ser em torno de 2 metros por segundo, então eu digo assim, para essa vazão, se a velocidade for 2 metros por segundo, qual o diâmetro vai ser? O diâmetro deu 5, deu 0,0588. Então, 58 milímetros. Tá? Aí eu vou escolher na tabela um diâmetro comercial mais próximo, certo? Só que lá eu vou... O que é diâmetro nominal? O diâmetro externo. Quando eu chego na loja, eu peço pelo diâmetro externo, né? Mas nos meus cálculos é sempre o diâmetro interno. Então, olha só, o diâmetro interno vai ser o externo menos duas vezes a espessura, ó, menos essa espessura e essa espessura. Então, eu pego o externo, subtraio duas vezes a espessura, eu tenho o diâmetro interno, tá? Então, sempre eu vou ter que usar o diâmetro interno. Então, lá deu... Estou com a tabela de vocês aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, você tem aquele conjunto de tabelas, né? E ali, então, vocês vão escolher o diâmetro comercial, diâmetro nominal ou diâmetro comercial, mais próximo daquele que deu pela equaçãozinha. Certo? Eu vou abrir aqui a minha tabela para você ver. Essas tabelas você tem que baixar lá do aula.
Deixa eu abrir, agora compartilhar de novo. Olha só, então vocês vão baixar lá lá bem no início lá do aula tem um conjunto de tabelas, tá? Que a gente vai usar. Aí, olha só, na irrigação por aspersão, aqui está a tabela com fator de Christiansen, e aqui tem as tabelas com tubos de PVC. Na irrigação por aspersão, a gente vai usar tubos de PVC. Tá? E aí tem aqui ó, o diâmetro nominal e tem a espessura para 4 kgf por centímetro quadrado, para 6 kgf por centímetro quadrado, para 10 kgf. 4 kgf é 40 MCA. A maioria dos aspersores funciona com uma pressão de 40 MCA. Então, eu vou pegar na coluna do 4 kgf por centímetro quadrado a espessura interna da tubulação. Quando não tem aqui, eu não pego nenhum valor, tá? Ó, os canhões, a gente viu que funcionam lá com 100 MCA, né? Que seria aqui, ó. Mas os aspersores, a maioria, em torno de 20, 30 MCA, certo? Para as aspersores que a gente usa no cultivo. Então, lá, vamos voltar aqui. Ó, aqui deu 58 milímetros. 58,8 milímetros. Esta aqui é a equação da continuidade, onde eu supus uma velocidade de 2 metros por segundo e achei esse diâmetro. Então, é um diâmetro próximo da realidade, né? Senão, se eu começar chutando, eu vou errar várias vezes. Então, aqui é um que vai dar mais ou menos próximo, tá? Aí, esse diâmetro vai ter que atender a regra dos 20, vai ter que calcular a pressão, vai ter que calcular, desculpe, a perda de carga, e aí ele vai ter que atender a regra dos 20, tá? Mas, primeiro, eu tenho que pegar um diâmetro comercial, que é o diâmetro nominal dessa tabela. Aí, eu vou pegar um pouquinho maior, né? Porque eu vou ter que descontar 2 vezes a espessura, ó. Porque nos meus cálculos, nas minhas fórmulas, é sempre o diâmetro interno, que é o nominal, menos 2 vezes a espessura. Ó, então, 63 é o diâmetro nominal, a espessura é 1,8 milímetros, tá? Aqui está tudo em milímetros. Então, eu vou descontar 2 vezes a espessura. E aí, olha só, como deu menor que 75 milímetros, aqui eu coloquei a condição, ó, se o diâmetro interno ali em cima for maior que 75 milímetros, eu uso Rasen-Williams, né? Se ele for menor, eu vou usar a equação de Scobie. Aqui, no caso, deu 75, deu 63. Eu vou escolher a equação de Scobie. Mas está bem próximo ali, não daria muita diferença se eu usasse Rasen-Williams, tá bem? Então, na equação de Scobie, eu tenho que calcular a velocidade. Ó. Então, aqui eu sei a vazão, sei o diâmetro interno já, né? Vou achar a velocidade. A velocidade ela vai dar próximo de 2 metros por segundo. Não pode dar maior, pode dar menor. Aí, coloquei ali, KS é o coeficiente Scobie, né? Que é 0,32. Achei que J, perda de carga distribuída, é 0,0661 metro por metro. Aqui sempre vai dar 0, alguma coisa, tá? Então, a perda de carga vai ser esse J que eu calculei, vezes o comprimento da tubulação, vezes o fator de Christiansen. O fator de Christiansen é tabelado em função do número de aspersões. Aí eu vou lá na tabela e pego o fator de Christiansen. Aqui, ó. Para Scobie, né? Se não me engano, é S sobre 2, né? Se for S sobre 2, 16 aspersores, S sobre 2 é 0,357. Se for para S, é 0,379.
Ó, então, isso aqui. Foi dado aqui, ó. A distância da primeira pessoa é F sobre 2. Eu peguei certo aqui. É S sobre 2. Então, o F é 6. Ó, F, então, é esse aqui, ó. S sobre 2, que é a metade, o primeiro aspersor está na metade do espaçamento entre as aspersores. Eu vou pegar aqui F com 2 asteriscos. Certo? Aí calculo o HF. Agora eu tenho que verificar se esse HF ele atende à regra dos 20%. Se ele não atender, eu tenho que aumentar o diâmetro, né? Então, como a tubulação está ascendente, eu vou usar essa condição aqui. A pressão de serviço de uma aspersor é dado lá no início, ó, 28. 280 kg por centímetro quadrado, multiplico por 10 dá 28 inicial. Então, a perda de carga tem que ser menor ou igual a 20% da pressão de serviço de uma aspersor, que é 0,2 vezes 28, tem que ser menor que 5,6. HF mais ΔZ deu 6,24, porque ΔZ ele é 1% do comprimento da tubulação. 1% de 186 dá 1,86 metros. Então, não atendeu a regra dos 20. Logo, aumenta-se o diâmetro. Qual o diâmetro que eu vou pegar? O próximo comercial, né? O próximo é 75 milímetros, lá na tabela. O próximo é 75 milímetros, a espessura também é 1,8. Gente. Né? Então, calculei o diâmetro que é, calculei J, aqui eu vou usar quadrinhos, 75 milímetros, né? Deu 0,026 metro por metro. Aqui eu sempre uso, no mínimo, 3 casas significativas. Significa que o número, que o zero eu não conto. O comprimento é o mesmo, o F é o mesmo, né? Deu HF para 1,78 MCA. A regra dos 20 é a mesma. 1,78 mais ΔZ, que é 1,86, deu 3,64. 3,64 MCA é menor que 5,6. Logo, esse é o diâmetro da tubulação. Então, o diâmetro nominal é 75 milímetros. Agora, tem que calcular a pressão requerida na entrada da linha lateral. A pressão requerida na entrada da linha lateral vai ser igual à pressão de serviço de uma aspersor, que é 28 MCA, mais a altura do tubo de subida, nesse caso não tem, né, não foi dado no exercício, 75% de HF. Desse HF que eu calculei aqui, ó, 75% de 1,78. Mais ΔZ sobre 2, 1,86 metros sobre 2. Mais a perda de carga na entrada da tubulação. Da válvula que fica na entrada da tubulação. Então, deu isso aqui, ó. A pressão requerida na entrada da linha lateral vai ser 28, que é a pressão das pessoas. Lá tem a altura de subida de vento dado lá no inicial. 75% de HF, o desnível sobre 2, mais a válvula, mais a perda localizada da válvula, colocando na entrada da linha lateral, deu 32,27 inicial. Então, está iniciando a tubulação. Então, lá, tranquilo. Então, a minha bomba tem que atender essa pressão, mais alguma perda de carga para chegar até lá, né? Estão lembrados, né? Já fechei o outro exercício. Agora eu vou deixar um para vocês resolver. Vocês vão resolver esse aqui sozinho, olhando o vídeo e
E eu vou deixar para vocês resolverem. Tá bem? Porque isso aí só fazendo, não tem outra maneira. Tranquilo? Não tanto, né? Mas tudo Não, bem. professor, é muita informação, entendeu? Ele tira dali, pega daqui, vai ali, Isso, aqui, vai lá, pega de exatamente. novo. Agora vocês Então, vão eu não, assistir o não vídeo, sei se vai dar certo, viu? vocês vão assistir o vídeo, refazer todo o passo a passo, tá? Para o vídeo, volta, para o vídeo, volta. Calcula, certo? E pode me chamar lá no WhatsApp, quando tiver dúvida. Certo? Porque assim, ó, quem não é muito bom na calculadora, me chama, porque eu vou ajudar. Eu sei umas regrinhas práticas ali, tá? Não precisa ficar. Tem alguns alunos que não foram meus alunos aí, né? Quem já é meu aluno sabe que não precisa ter vergonha de me perguntar, mas quem não foi, tem que me perguntar para tirar dúvida, também. Certo? Então, qual é a regra? Refaz todo o exercício ouvindo essa última parte do vídeo. Eu vou finalizar aqui. E depois faz um outro novo que eu vou deixar para entregar. Tá? Então, vocês vão primeiro refazer para entender o passo a passo, para ver as dificuldades. Depois o outro vocês vão fazer sozinhos, um novo. Certo? Então, tá, pessoal. Se não tem perguntas, o Leandro levantou a mão. Fala, Leandro. Levantou a mão. Certo, prof? Então, tá. Valeu, então. Bom descanso para vocês e bons estudos. Qualquer coisa me chame lá no WhatsApp para tirar dúvidas. Feitoria, professor. Boa noite. Boa noite. Fecha.